Pode subir. Pode Podcast. Do Papai Joel com Adri Santos. Fala, papai! Mais um episódio aqui no nosso canal, onde as pessoas fazem suas perguntas e Papai Joel responde. Fala, Joel, tudo bem? Me chamo Felipe, sou torcedor tricolor, então primeiramente não tem como, eu preciso te agradecer pelos serviços prestados ao Fluminense, especialmente pelo nosso título Carioca de 95, uma conquista realmente inesquecível para todos nós, seremos eternamente gratos. Eu queria saber de você o seguinte, Joel, quais foram os treinadores que serviram como exemplo, sabe, inspiração para você na sua carreira? E por quê? Quais características, quais qualidades você buscou nesses treinadores para trazer para os seus trabalhos durante a sua carreira? Tá legal? Me responde essa aí. Um abraço e sucesso para você. Está aí a pergunta do Felipe Antunes, tricolor. E, olha, uma pergunta legal, até que o Joel vai responder agora. Nos primeiros episódios, ele respondeu alguma coisa assim, entendeu? Duas pessoas. Joel, quem que você tem, assim, não sei, que você se espelha, ou como ídolo, alguma coisa assim? Ele falou dois nomes já. Um já não está mais aqui hoje, né? Mas, enfim, Joel, segue aí. Obrigado mais uma vez por uma pergunta realmente significante, porque todos nós, no momento que nós vamos começar uma carreira diferente, nós temos pessoas que como base. Na realidade, quem me inspirou muito para ser técnico de futebol foi uma pessoa chamada Elba de Pádua Lima, mais conhecido como Tim Tricolor. E o Tim, eu acho que ele foi técnico do Fluminense também. Porque o Tim foi uma maneira totalmente de dar preleção. Ele dava preleção nesse campinho de futebol de botão que existia na época, e ele com os botões, é uma maneira muito simples e fácil do jogador aprender a fazer aquilo que realmente ele determina, o que ele quer, e aquilo me deu uma inspiração muito grande, porque o time foi campeão no Bangu. Ele fez um time do Bangu e foi campeão, não me lembro onde. E ele foi para o Vasco em 70. Ele com Silva e Valfrido, ele fez o Vasco campeão também. E eu, como não era titular, eu era reserva, eu prestava muita atenção naquilo que ele fazia. E depois, eu comprei um quadro magnético da Alemanha e dava todas as minhas predições no quadro magnético. E depois, aqui no Brasil, alguém deve ter visto ou coisa parecida, todos os clubes tinham um quadro magnético dentro do vestiário ou dentro da sala de preleções. Quando não tinha, eu levava o meu. Ele era num tubo, ele enrolava, era dentro de um tubo grande, enorme, com os botões, que tinha dos botões que eles colavam, e ali eu dava as preleções. Então, primeiro, Elba de Pádua Lima. Eu trabalhei com Parreira também, mas não como treinador. Eu aprendi que o Parreira era uma pessoa muito organizada dentro daquilo que ele falava. Então, era um treinador que alguma coisa eu tenho aprendido em termos de organização com ele. E o resto você vai aprendendo no seu dia a dia daquilo que você vai passar para o treinador. Eu aprendi uma coisa: o treinador tem que ser simples e objetivo, com palavras simples, com palavras fáceis. Porque você falando alguma palavra um pouquinho mais difícil, o jogador não entende. E outra coisa, você tem que ter um tempo de palestra, porque você não pode ser nem muito longo e nem muito curto. Geralmente uma palestra demorava no máximo, explodindo 30 minutos. Quando você queria fazer alguma coisa em particular, eu ia para o quarto do jogador antes de ter a palestra ou no dia anterior. Eu levava meu quadrinho magnético, pequenininho, que era um livro, e mostrava para ele, eu e ele individualmente, aquilo que eu queria que ele fizesse. Está respondida a pergunta, está respondida a você e está respondida para o nosso público. É uma pergunta altamente individual daquilo que nós fizemos nesses 50 anos de futebol. Joel, você fala aí do Elba de Pádua Lima, Tim, né, e do Parreira.
Você uma vez respondeu duas pessoas, só assim, pegando um gancho na pergunta do Felipe Antunes, você uma vez falou de duas pessoas, não sei agora se são dois jogadores que você ou admirava muito, que você se espelhou. Eu perguntei alguma coisa assim parecida com você se recorda? Brito. Brito. O Brito, porque ele era zagueiro do Vasco, chegou na seleção brasileira e era um jogador excelente, tanto que ele foi eleito o melhor zagueiro, o melhor preparador, o preparo físico, que ele era realmente um cara fisicamente bem dotado. O outro jogador, agora ninguém pode esquecer de um Zagallo, né, que foi um cara, um monstro, né, dentro de campo, né. O Zagallo era um cara altamente que se analisava, e ele também não foi meu treinador, mas ele foi muito importante na minha carreira. Eu esqueci de falar isso, eu vou falar agora para você em primeira mão, cara. Quando eu comecei, que eu fui para o Vasco fazer experiência, entendeu? E ele me designou de eu fazer um scout para ele. Mas isso sabe quando você vai saber, Adriano? Hein, Adri? Diz pra gente. Lá no Vem com a canal, vem com a gente. Isso é uma pergunta profunda. Isso é uma resposta muito profunda. Mas lembra, anota aí. Jones, Parreira, Zagallo. Parreira, Zagallo, quando eu fiz a primeira vez meu primeiro scout. Não sendo na faculdade. Fala pra gente o que é scout. Scout é você ir a um jogo de futebol e analisar tudo aquilo que está acontecendo, entendeu? E colocar para uma pessoa que você quer explicar. É comum usar esse termo ainda? Hoje eu vou ali assistir um jogo para fazer scout. É comum. Mas não é todo mundo que sabe fazer scout, não. Mas isso daí eu tenho que responder lá, porque é muita coisa que envolve isso aí. Estamos no canal. Vai lá no meu canal, vai lá no canal, a pessoa que me fez a pergunta. Felipe Antunes. O Felipe, vai lá no nosso canal, que futuramente eu vou responder essa pergunta, porque é uma resposta muito grande. E se você ainda não fez a sua pergunta, quer participar, segue aqui, @AdriSantos10, deixa lá um direct, como o Joel disse, ou então @canal do Joel Oficial e deixa lá a sua pergunta, ou aqui no chat do YouTube, tá bom? E vem com a gente!